Bem, meus amigos, estamos começando mais um programa Fé e Juventude e é uma alegria poder ter aqui a sua audiência sempre acompanhando o nosso programa aqui no canal Promessa. E hoje, como sempre, eu tenho certeza que o nosso programa irá edificar a sua vida. Iremos receber aqui uma pessoa muito importante, um pastor amigo, que irá bater um papo conosco. Então, como sempre, não saia daí, acompanhe-nos, convide os amigos, os familiares para estar acompanhando, porque o programa Fé e Juventude, ele já começou. Bem, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa Fé e Juventude e hoje ter o prazer de receber aqui nosso amigo pastor Sandro, que é o primeiro vice-presidente da nossa igreja lá em Oxford, na Inglaterra. E ele hoje está aqui no nosso programa para a gente poder aí bater um papo, como tem sido, né, pastor, essa experiência lá na Europa. Seja bem-vindo, fica à vontade, pastor Sandro. Estamos felizes em também poder participar desse programa e estamos aqui para atender os irmãos, participar com os irmãos. É uma alegria, uma felicidade estar com vocês. Pastor Sandro, para a gente começar esse bate-papo nosso aqui, primeiro eu queria que o senhor falasse para nós como que está a atual situação das igrejas evangélicas na Europa. Porque, como a gente sabe, a Europa foi o palco de um grande avivamento, mas parece que ao longo dos anos isso não é mais uma realidade. Como que tem sido o trabalho das igrejas evangélicas hoje na Europa? Bom, a Europa hoje ela é, principalmente no contexto da Inglaterra, onde nós moramos, é um país assim, que nós podemos dizer assim, espiritualmente quase que falido. A maioria das igrejas estão fechadas por falta de membros. A prosperidade que começaram a se pregar e os ingleses começaram a viver essa prosperidade gerou uma geração que virou as costas para Deus e eles creem muito agora no dinheiro, no poder aquisitivo, no conforto que o dinheiro pode dar, pode oferecer. E isto agora nós estamos vivendo um contexto de uma Inglaterra fria, decaída, e o nosso contexto lá é de igrejas brasileiras de fala portuguesa, e poucos são os que se atrevem, têm a audácia de invadir, entrar no meio dos ingleses, às vezes por falta de condições financeiras, às vezes por falta do próprio idioma, e isso nos deixa somente no meio da língua portuguesa. Mas estamos lá orando, jejuando, clamando ao Senhor, pregando. Quando temos oportunidades, nós vamos às ruas de Oxford, juntamente com outras igrejas ali, e distribuímos folhetos, falamos no pouco inglês que temos, falamos que Jesus ama aquela nação, ama eles, e estamos ali, pouco a pouco, fazendo a obra do Senhor. Agora vem os nossos filhos, que praticamente nasceram ali, os filhos de outros imigrantes, e estão ali agora já levantando uma outra geração, que tem um inglês fluente, que sabe dominar a língua do país, e nós temos crendo que Deus usará essa juventude para ali impactar aquela nação, e cremos que o Senhor voltará a visitar aquela terra. Mas também tememos que a mesma teologia da prosperidade que derrubou a Inglaterra, derrubou a América, também venha derrubar o nosso Brasil, porque a Bíblia ela tem um centro, e o centro dela é Cristo. Nós temos prosperidade, nós temos cura, nós temos diversos assuntos, mas o centro é Jesus Cristo. Pastor, já que o senhor tocou nesse assunto da questão da teologia aí, né, da prosperidade, que muito tem difundindo também aqui no nosso país, o senhor acha, pastor, que essa foi a principal causa do decaimento espiritual que a Europa vive hoje, ou também por culpa um pouco da omissão e da negligência dos próprios cristãos? Qual o entendimento do senhor a respeito disso? Bom, um pouco foi a questão da prosperidade, e um pouco eu penso que, como que a Inglaterra é um país multicultural,
nós encontramos ali muçulmanos, nós encontramos ali indianos. Aí quando nós falamos indianos, tem os que são hinduístas, tem os que são de outras religiões. Então hoje você encontra pessoas que adoram diversos tipos de deuses. E nessa aglomeração de culturas, de deuses, nós vemos hoje ingleses que são hinduístas, nós vemos ingleses que são islâmicos, nós vemos ingleses que são católicos, né? Então foi uma série de fatores que contribuiu para a decadência. E principalmente a questão financeira, é um país rico, é um país de um povo que tem um poder aquisitivo muito grande. Então hoje, para o inglês, ele pensa em viajar, em tirar férias, em curtir a vida. Então ele vive como que se esse mundo fosse a sua única vida. Então ele quer usufruir, ele quer desfrutar o máximo que ele pode da terra, porque ele pensa que aqui vai ser a sua morada. E nós sabemos, nós cremos que aqui nós estamos de passagem. Há um céu, mas também há um inferno. E nós temos que preocupar em evangelizar e levar Cristo às nações, para que assim nós venhamos ver novamente um avivamento naquela terra. Pastor, muita gente, a gente sabe que nos dias de hoje, muita gente usa o dizer que muitas das coisas que vem acontecendo com a igreja é um cumprimento da palavra de Deus, que isso já deveria ser esperado, e a gente já ouviu certas pessoas dizer que também, quem sabe, esse decaimento da espiritualidade na Europa também pode ser um cumprimento da palavra de Deus. E em meio a isso, o que motiva, igual o senhor, outros pastores que têm trabalhado na Europa, a continuar nesse trabalho, e se o senhor acredita em um reavivamento também da Europa nos últimos dias? Olha, é bíblico que nos últimos dias muitos se esfriariam na fé, muitos abandonariam a jornada com Cristo. Isso é bíblico, mas nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho por isso. Isso também nos serve de alerta para nós lutarmos e continuarmos lutando. E uma coisa que eu aprendi desde criança é a gente obedecer à voz de Deus. Então eu sou muito feliz, muito alegre, porque um dia o Senhor me chamou para aquela nação. Eu fui ali com um objetivo, como todo imigrante vai, de trabalhar, ganhar dinheiro e como é que se diz assim, ter uma vida melhor e voltar para o Brasil. E poucos meses que eu estava lá, juntamente com a minha família, eu entendi o chamado do Senhor ali para a nossa vida. E nós obedecemos à voz de Deus. E é muito importante quando todo cristão ele tem essa consciência de obedecer à voz de Deus. Então ali nós crescemos no ministério, nós adquirimos um pouco de conhecimento dentro das Escrituras, e isso nos motiva. Nós sabemos que nos últimos dias nós viveríamos dias de amor, de esfriamento no amor, nós viveríamos dias de apostasia, mas eu creio não num avivamento global, mas eu creio que nós podemos fazer avivamentos locais. Eu creio nisso. Então, se Deus nos colocou ali naquela terra, nós não podemos ficar calados. Nós temos que continuar anunciando, orando, buscando e pedindo a Deus pelaquela nação. Eu creio que Deus ainda pode visitar aquele povo, e eu creio num avivamento local ali para aquele povo, e quem sabe em vários lugares, como nos Estados Unidos, na Índia, na própria Tailândia, que é um país hoje budista, e nós cremos que Deus pode fazer avivamentos locais. Agora, no geral, nós sabemos que é disso para pior. Muito bem. Você, meu amigo que está nos acompanhando, não saia daí. Nós vamos ter aqui um rápido intervalo e nós vamos voltar no segundo bloco falando um pouco mais da atual situação, do atual momento das igrejas evangélicas na Europa, e tenho certeza que você vai aprender um pouquinho mais. Então não saia daí que em pouco tempo nós voltamos. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical.
às 17 e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Bem, meus amigos, voltamos aqui com o programa Fé e Juventude para continuarmos este bate-papo aqui com o nosso amigo Pastor Sandro, que é um dos vice-presidentes ali da nossa igreja em Oxford, na Inglaterra. Pastor Sandro, para continuarmos este bate-papo, já falamos aqui um pouco dessa atual situação da igreja na Europa, e este programa que a gente tem um grande público de jovens que nos assiste. Queria também que o senhor falasse um pouquinho como anda a juventude ali da Europa. Se é uma juventude que tem um interesse pelo Evangelho, ou se é uma juventude que tem uma certa resistência com o Evangelho. Como o senhor vê a juventude da Europa nos dias de hoje? Bom, a juventude na Europa hoje é lamentável, triste mesmo, triste. Eu, quando fui coordenador dos jovens ali na nossa igreja, eu saí uma noite, nós saímos uma noite juntamente com alguns jovens pelas ruas de Oxford, e meninas de 16 anos, rapazes, estavam bêbados, caídos no chão, drogados. Então hoje é uma juventude que são muitas das vezes rebelde aos pais, uma juventude que perdeu o interesse pelo trabalho, uma juventude que muitos deles, uma grande maioria, são ateus, não creem em nada. Então é lamentável a situação dos nossos jovens ali na Europa. Mas nós temos ali na nossa igreja, graças a Deus, quero até aproveitar esse instante e parabenizar a toda a nossa juventude ali em Oxford, nossos jovens ali que estão orando, estão jejuando, estão lendo Bíblia. É uma bênção, vocês são uma bênção, e recebo o nosso abraço, o nosso carinho, no nome de Jesus. Nós temos eles ali que estão aos poucos, evangelizando, falando do amor de Jesus, mandando mensagem para alguém. Eles estão lutando e nós admiramos eles, porque são poucos, mas fazem o trabalho que muitos poderiam fazer, eles fazem ali. Mas ao mesmo tempo somos felizes, voltando aqui no contexto nosso de Brasil, por encontrar aqui na nossa cidade, na nossa sede, uma juventude tão grande, tão disposta em fazer a obra de Deus. Somos felizes por isso e pedimos a oração de todos os jovens aqui do Brasil. Orem pelos jovens de lá, orem por nós, para que o Senhor nos dê força, para que o Senhor nos ajude ali a fazer a obra dele. Pastor Sandro, essa também é uma situação que muitas vezes a gente encontra no Brasil, de jovens que estão aí se entregando aos prazeres da vida, sendo escravizados pelos pecados. Mas eu queria saber do senhor se lá, quando existe esse trabalho de evangelismo, esses jovens, eles recebem essa palavra ou têm uma certa resistência, porque na nossa realidade do nosso país, a gente vê que muitos não querem, mas quando vamos levar a palavra, muitos estão realmente necessitados dessa palavra. Como é essa realidade lá? Se a dificuldade lá é maior do que aqui, ou se é mais ou menos a mesma forma? Na realidade, pastor Rafael, a resistência lá é um pouco maior. Nós sentimos assim, quando nós vamos falar do amor de Jesus, o quanto que eles são resistentes. Porque a cultura deles é assim: o que esse Deus tem para me oferecer? O que esse Deus tem para me dar? Alguns deles batem a mão no bolso e falam: meu Deus é o dinheiro. E eles falam: se existe Deus, por que nós temos tanto dinheiro e existem países que estão passando fome? Então eles começam a ter esse tipo de argumentos, e você tem que ali, à luz da palavra de Deus, você tem que ir levando o evangelho, tentando quebrantar aqueles corações. E às vezes alguns nós temos sucesso, às vezes alguns são sem sucessos, mas estamos tentando. Mas a nossa grande dificuldade hoje é a questão de colocarmos eles dentro da nossa igreja.
por falta de dominarmos o idioma do país, por falta de dominarmos também a cultura do país. Então, às vezes, quando temos a oportunidade de alguns jovens aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí nós encaminhamos eles por uma igreja como a Hillsong, ou uma igreja inglesa, e ali eles possam ser acolhidos. Mas a nossa esperança, o desejo do nosso coração, é que um dia nós alcancemos esse privilégio da parte de Deus, de podermos dominar o idioma, podemos ter ali um louvor todo em inglês, podemos ter o nosso culto todo em inglês, e ali nós podemos abraçar toda aquela juventude que está ali perecendo nas forças das trevas e trazermos eles para as forças, para o reino de Deus. Pastor, hoje aqui no nosso país, Brasil, se dizem aí através das pesquisas que hoje os evangélicos são quase 40% da nossa nação, da nossa população. O senhor sabe nos dizer mais ou menos qual é a porcentagem de evangélicos hoje na Europa? Bom, em termos de Europa, eu não sei dizer, mas na Inglaterra hoje eu penso que não se passa de 10 a 15%, não se passa disso. Certo. Essa população também, dentro dessa porcentagem, não sei se lá já existe isso como aqui no Brasil, que é os evangélicos não praticantes, que se dizem evangélicos, mas não frequentam a igreja, não vai. Isso também é uma realidade lá ou isso lá quase não se vê, pastor? Não, essa é a realidade de muitos, inclusive no meio nosso, do imigrante na Europa. Porque ele vai naquele objetivo de fazer dinheiro. E aí ele se prende no culto online. Ele assiste o culto online, ele assiste uma pregação online, e ele acha que isso vai poder fazer dele um cristão verdadeiro. Mas o nosso ensinamento bíblico não é esse, né? O nosso ensinamento bíblico é que o cristão ele tem que procurar uma igreja, ele tem que cultuar a Deus, ele tem que obedecer uma liderança. Esses são os padrões bíblicos e que nós cremos nele. Mas lá hoje na Europa tem muito disso, né? De cristãos que cultuam a Deus em casa. Eu não sei como é que se cultua a Deus em casa, mas muitos vivem essa realidade de dizer que são cristãos, mas porém eles não têm uma igreja, não têm uma denominação, não têm um lugar para onde ir, e eles assim são cristãos em casa. Diga para nós qual que é as principais necessidades hoje da igreja evangélica na Europa. Se as dificuldades que a igreja lá enfrenta é mais por causa mesmo do povo, ou existe algumas outras necessidades que a igreja tem, que talvez outras nações poderiam contribuir, que outras nações poderiam fazer para que o evangelho na Europa volte a crescer, que o evangelho na Inglaterra volte a crescer? Tem alguma coisa que outras nações, que nós aqui do Brasil poderíamos fazer e que é uma necessidade das nossas igrejas na Europa? Bom, nós temos várias necessidades, várias. Primeiro que, por exemplo, a maioria das igrejas na Europa, elas são de números pequenos. Então, por exemplo, talvez a entrada de uma igreja não é o suficiente, às vezes, para manter um pastor trabalhando todo o tempo na igreja. Então, às vezes, nós vamos ver a realidade de vários pastores que eles trabalham no dia a dia e também atendem a igreja. Aí isso dificulta. Nós temos uma outra dificuldade que é de não termos um templo próprio. Então, por exemplo, a maioria, 90% das igrejas, elas dividem espaço e assim isso dificulta muito, porque todo culto as igrejas têm que desmontar seus equipamentos, montarem equipamentos. Nós temos horários fixos, então você não pode estender um pouco a sua programação, porque você tem um horário a entregar o prédio. E por aí vai uma série de dificuldades que nós enfrentamos ali. Enfrentamos a questão do idioma, visto que o país ali é amplo para o evangelho, mas porém o idioma ainda não está nos nossos lábios como deveria estar. Mas nós cremos que se os irmãos orarem por nós e colocarem
a igreja na Europa, sempre nas orações, já estarão nos ajudando muito. Muitos falam em fazer evangelismo na África, atender nesses países pobres, mas hoje eu gostaria até de convocar o nosso amigo que está nos ouvindo, nos assistindo, que a Europa hoje é um país que necessita muito de oração, muito de missionários, muito de pessoas que se venham dispor para fazer a obra de Deus aqui naquele lugar. É rico no contexto financeiro, porém pobre no contexto espiritual. Pastor Sandro, eu quero desde já agradecer o senhor aqui, a sua presença, a participação do senhor aqui no nosso programa Fé e Juventude. E gostaria que o senhor, por último agora, deixasse aí uma mensagem específica para a juventude, para os jovens que estão iniciando na carreira ministerial, jovens que talvez estão aí com a chama acesa de ser um missionário, de ser uma pessoa realmente usada por Deus. Qual a mensagem que o senhor deixaria para esses jovens, para eles se atentarem para essas necessidades? Bom, eu gostaria de deixar para os nossos jovens, para os nossos novos obreiros que estão entrando no chamado do Senhor para fazer a obra de Deus, eu gostaria que vocês fizessem como Deus falou com Abraão. Deus falou com Abraão ali no capítulo 12 de Gênesis e o verso 2, Abraão, seja você uma bênção. Eu acho que o principal objetivo de todo cristão, de todo obreiro, de você jovem que está começando agora, é você ser uma bênção. É muito gostoso, é muito gratificante, é muito glorioso quando você percebe que você está sendo bênção na vida de alguém. Que é uma mensagem sua, que um telefonema seu, que um recado seu, que uma preocupação sua com alguém, isso vai gerar naquela pessoa vida, vai gerar naquela pessoa um cristão. Então isso é muito importante. Se cada um de nós cuidássemos de um, e um cuidasse de outro, e outro de outro, talvez o nosso número estaria muito maior. Então o conselho que eu deixo para mim também, para nós, é que nós sejamos bênção na vida de alguém. Obrigado, pastor Sandro, mais Amém. uma vez pela sua presença. A gratidão é minha. As portas do programa sempre estarão abertas. E a você, amigo que está nos acompanhando, não saia daí que na última parte do nosso programa eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Se você perdeu algo, você já sabe. Lá no nosso canal do YouTube vai estar tudo disponível, mas não saia daí antes de receber essa palavra. Bem, meus amigos, voltamos aqui com o programa Fé e Juventude e quero aqui mais uma vez poder deixar uma palavra ao seu coração, uma palavra que possa edificar a sua vida, que se encontra lá em Apocalipse, capítulo de número 3, quando Cristo escreve à igreja de Sardes dizendo assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Meus irmãos, a palavra, esta carta que Cristo escreve à igreja de Sardes, é uma carta muito atual, porque Cristo vai dizer: tu tem famas de que vive, mas na verdade está morta. E essa igreja passava por essa situação, porque as práticas mundanas começaram a entrar dentro da igreja de Sardes. As práticas mundanas praticadas naquela cidade começou também a adentrar na igreja. E aquelas pessoas que achavam estar morta, aquela igreja que tinha fama, uma igreja numerosa, uma igreja grande, mas Cristo sabia que lá no fundo ela ainda estava morta. E a palavra que eu deixo para você, meu irmão, é essa: não deixe jamais que as práticas mundanas entrem na tua vida, que as práticas pecaminosas contaminem a sua vida, porque tem muita gente achando que está viva, com a fama de que está viva, mas Cristo conhece o teu coração e sabe que por fora você pode parecer vivo, mas lá dentro está morto. Não deixe que isso jamais aconteça na sua vida. E mais uma vez eu agradeço a todos pela sua audiência, por nos acompanhar. Se você perdeu alguma coisa neste programa, depois estará tudo disponível nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube.
compartilha com os amigos, mande para os amigos, para que nós possamos estar aí levando a palavra de Deus o mais longe possível. Mais uma vez, obrigado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.